O Náutico ficou no empate insosso, sem gols, em 0-0 com o time da Tombense. Jogo lá em Tombos, na cidade mineira. O técnico Bruno Pivetti elogiou a postura defensiva da equipe e a personalidade. O Náutico não criou muitas oportunidades. Aliás, o goleiro Felipe, da equipe da Tombense, não trabalhou tanto assim. Mas no primeiro tempo teve uma oportunidade, através do Paulo Sérgio, que acabou isolando. Duas estreias no time do Náutico, do goleiro David e também do zagueiro Islan. Algumas mudanças na equipe do técnico Bruno Pivetti. Mas enfim, o Náutico soma um ponto, não deixa de ser um lucro fora de casa, porém está a 5 da zona de classificação, ou seja, do G8 da Série C, e a 3 pontos da zona de rebaixamento. O Náutico voltou a jogar em casa contra a equipe do Figueirense no próximo domingo, às 7 da noite, no Estádio dos Aflitos. Aí você pode me perguntar, e o Bruno Mezenga, que fez 2 gols no jogo passado? Bom, ficou no banco, só entrou no segundo tempo. E assim, o meio-campo do Náutico não criou tantas oportunidades. A transição não funcionou tão bem. O time ficou muito, eu acho que de forma mais defensiva do que buscando agressividade, buscando o gol, buscando a vitória. O time do Tombense não é fácil, vinha de bons jogos em casa. Aliás, o melhor mandante da Série C é esse time da Tombense. Bom, se você pode considerar um empate fora de casa um bom resultado, diante das circunstâncias não. Porém, tem um adendo aí. O Náutico tem um jogo a menos, galera, do que os demais concorrentes. E, na verdade, a equipe do Náutico precisa, eu acho que de uma sequência. Vinha de uma vitória, podia engatar essa segunda vitória contra a Tombense, dava muito moral para o grupo, mas acabou não acontecendo. E a equipe agora vai ter que ir em casa buscar uma vitória contra o Figueirense, que é o 8º colocado na Série C do Campeonato Brasileiro. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, e assim, tava vendo a goleada do Cruzeiro, não tem nada a ver, sobre o time do Corinthians, e quem tava lá era o Anderson, goleiro, que defendeu o Náutico, defendeu o Santa Cruz também, e é o goleiro titular do Cruzeiro, Bom, mas teve estreia boa do goleiro David do Náutico, nome interessante. David do Náutico estreou, na hora que foi chamado ali, entrou em algumas divididas, acabou fazendo um bom jogo, garantiu rapadura. Eu só não me contento porque, de vez em quando, alguns jogadores pedem passagem no time. Caso do Bruno Mezenga, que faz 2 gols e, na minha opinião, bota o cara tá iluminado, o cara tá querendo, bota o cara no começo do jogo. Enfim, depois é que entrou o Bruno Mezenga, no lugar do Paulo Sérgio, mas no segundo tempo, não sei se o cara se motiva. O cara salvou o Náutico em casa, de virada, 2 gols dele. Esse QR Code que você tá vendo é da Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera, entra, cria a sua conta. Isso, se cadastre com o código RNTV, que é o código da gente de moral. Comece a profetizar com apenas R$1. Tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior, da Ludmilla, do Galvão Bueno, a Bet do Brasil. Aposte com responsabilidade. Bet Nacional! Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre esse 0-0. Não tem gol pra gente mostrar. Mas dizer assim, teve a estreia do goleiro David, como eu falei, do zagueiro Islan, e também mudanças, Teve o retorno do Patrick Alain e também do Gustavo Maia. O Náutico teve uma oportunidade no primeiro tempo, como eu falei, com o Paulo Sérgio, mas ele acabou isolando a jogada até do Patrick Alain. No segundo tempo, Bruno Pivetti não mexeu logo na equipe, aliás, na volta ele não mexeu, depois é que ele mexeu, no time, com a entrada de alguns jogadores para tentar dar mais velocidade. Mas no segundo tempo, quem voltou melhor foi o time da Tombense, Ou do Tombense, da Tombense. Enfim, voltou melhor, mas não criou também grandes chances. O jogo foi um jogo meio insosso, Sem grandes defesas, sem grandes jogadas. Enfim, time do Náutico com o David no gol, o Matheus Lurick, depois o Arnaldo, o Islan, o Irã e o Diego Matos, depois o Luiz Paulo, o Souza, depois o Marco Antônio, o Renato Alves, Patrick Alain, depois o Wendel Lessa e Andrei. O Gustavo Maia e o Paulo Sérgio na frente, depois o Bruno Mezenga. Até o Bruno Pivetti falou que poderia jogar com o Paulo Sérgio e o Bruno Mezenga, mas acabou não fazendo isso, O Bruno Mezenga também não recebeu muitas bolas, não apareceu muitas chances para ele.
O time do Tombense, com o Felipe Garcia, o goleiro do Santos, experiente. Pedro Costa, Roger Carvalho, Rony e Emerson Barbosa. O Pierre, depois o João Vitor. Caio Mendes, depois Mikael. Rickson e Pedro Oliveira, depois Denner. Rafinha, depois Vitinho e Igor Bahia. O técnico Raul Cabral. O árbitro da partida, Rodrigo da Fonseca, do Mato Grosso. Assistentes, Gizian Antônio Garcia, Mato Grosso, e Elita Maria da Silva, também do Mato Grosso, tá? Vou mostrar a classificação aqui e os resultados até agora, que ainda tem complemento da rodada, tá, galera? Mas vamos ver o que é que tem de jogos até agora e a classificação. Jogos até agora, ó. O ABC, aliás, deixa eu só dar uma levantadinha aqui. Foi para cima, pronto, agora. Bom, o Ferroviário perdeu em casa para Volta Redonda por 2-0. Sampaio perdeu em casa para a Ferroviária por 2-0. O ABC perdeu em casa para o CSA por 2-0. Só deu visitante até agora, hein? Aparecidense perdeu em casa para o Londrina 2-1. Cara, só visitante, hein? O Figueirense empatou com o Atlético em 0-0. Tombense e Náutico empataram em 0-0. E o Confiança venceu o Ipiranga do Rio Grande do Sul por 2-0. Ou seja, nesta segunda-feira tem Caxias e Remo, e São José e Floresta também, e São Bernardo e Botafogo da Paraíba, o time do Belo. Vamos dar uma olhada na classificação aqui da Série C do Campeonato Brasileiro, porque o Voltaço, Volta Redonda, lidera, hein, galera? Vocês sabem que se classificam 8 para a próxima fase, por 2 quadrangulares decisivos. Volta Redonda, 26 pontos. 8 vitórias, 12 jogos. Tá? O Atlético é o vice-líder, 25 pontos, 12 jogos, 8 vitórias. O Botafogo é o terceiro, 24 pontos, porém só tem 10 jogos, hein? E 7 vitórias o Belo. Ferroviário é o quarto, com 24 pontos, 12 jogos, 6 vitórias. O São Bernardo é o quinto, com 21 pontos, 11 jogos e 6 vitórias. O Londrina é o sexto, 20 pontos, 12 jogos, 5 vitórias. Tombense, que foi adversário do Náutico, sétimo colocado, 19 pontos, 12 jogos, 5 vitórias. Figueirense é o oitavo, né? Formando o G8 aí. Figueirense é o oitavo com 18 pontos, 12 jogos, 5 vitórias. O Ipiranga é o nono com 16 pontos, 9 jogos, 5 vitórias. O CSA é o décimo, 14 pontos, 12 vitórias, 12 jogos e 3 vitórias. O Remo é o 11º, 13 pontos, 11 jogos e 4 vitórias. O Náutico é o 12º com 13 pontos, 11 jogos e 3 vitórias. O ABC 13º, 13 pontos, 12 jogos, 3 vitórias. Confiança 14º, 11 pontos, 11 jogos e 3 vitórias. O Ferroviário 15º, 11 pontos, 12 jogos e 3 vitórias. A Aparecidense é o 16º, 10 pontos, 11 jogos e 2 vitórias. Na zona de rebaixamento, Sampaio Corrêa, 17º, 10 pontos, 12 jogos e 2 vitórias. Floresta, 18º, 9 pontos, 11 jogos e 3 vitórias. Caxias, 19º, 6 pontos, 9 jogos e 1 vitória. E o São José é o 20º, Lanterna, tem 4 pontos, 10 jogos e apenas 1 vitória, o time de São José, tá? Então essa é a classificação. O Náutico, como eu falei, tem um jogo contra a equipe do Figueirense no próximo domingo. Bom, já tem que exigir um pouquinho mais, o Bruno Pivetti já conhece mais um pouquinho o time do Náutico, já tem que cobrar um pouco mais. Acho que o Náutico precisa ter um pouquinho mais de atitude no setor de ataque. A transição do Náutico não está sendo boa. A gente sabe que o time é fraco, não resta dúvida, o time é fraco, tá? O time realmente é um time ruim, porém, eu acho que não é possível, cara, em casa. Acho que tem que ter um pouco mais de atitude, tem que buscar esse resultado. O jogo passado o Náutico saiu perdendo e conseguiu a virada contra a equipe do Confiança do Mazola Júnior. Então, quer dizer, precisa ter mais atitude, precisa buscar mais jogo, precisa buscar mais determinação, né, no grupo, cobrar um pouquinho mais desse meio campo do Náutico que não está criando tanto. E assim, acho que às vezes é importante, você pode arriscar mais, colocar o Bruno Mezengue e o Paulo Sérgio. Sei lá, Paulo Sérgio um pouquinho mais de lado, o Bruno Mezengue um pouquinho jogando mais pelo lado esquerdo, o Paulo Sérgio um pouco mais centralizado, enfim, e fazer essas variáveis, essas opções táticas para poder tentar
dar uma engatada. O time do Náutico precisa de 2 vitórias seguidas, 3 vitórias seguidas, para quem sabe possa buscar ainda a classificação. Hoje, 5 pontos, a diferença com o Náutico com um jogo a menos, tá? Mas a atitude do time tem que ser outra, tem que ser diferente, é o que eu penso. Like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo, importante demais a presença de vocês, desejar eu agradeço. Fica na paz de Deus, grande abraço, grande semana para todo mundo. Muito obrigado, valeu galera, tchau, tchau.